pela presença de você. Sara, muito obrigado por aceitar o convite para dar sua palestra. Pessoal, Sara tem uma história parecida com eu. O pai dela veio em final de 1970 para o INPE. Veio ela e a família dela para dar aulas no INPE e abrir cursos de pós-graduação na área de ciências atmosféricas. Tá? Ele trabalhou muito tempo no INPE, foi para a Índia, voltou para o INPE, depois aposentou na fundação da Universidade de Blumenau e mora aqui em São José dos Campos. A Sara veio nova para da Índia, né? Ela fez o ensino, uma parte do ensino fundamental, ensino médio, depois ela fez a graduação em ciências biomédicas na Escola Paulista de Medicina, hoje é conhecido como a Unifesp. A Escola Paulista de Medicina só tinha em São Paulo, e a área deles era focada em ciências biomédicas, ciências de saúde e medicina. E hoje tornou a Unifesp, e hoje nós temos um campus aqui em São José. Ela fez mestrado em informática na Índia, fez doutorado em métodos formais na University of California em Davis, nos Estados Unidos, e ela fez pós-doutorado na Cambridge University. Hoje ela é pesquisadora do University of Warwick. Ela tem interesses multidisciplinares, né? Ela pesquisa biologia sintética e biologia computacional. Sara, mais uma vez, muito obrigado. O microfone é seu. Muito obrigada, Vijay. É uma honra estar falando no INPE. Eu sou uma filha do INPE. E eu lembro em 1900, não vou nem dizer o ano. Eu vi meu primeiro computador naquela sala incrível. Eu achei uau. Mas aí eu fui estudar biologia. Gostei muito de biologia, mas não gostei muito de judiar os bichos, para falar a verdade. Então, mudei para computação e estou aqui tentando juntar as coisas. Primeiro, vou pedir suas desculpas, porque os slides estão em inglês. Eu não consegui escrever tecnicamente em português, porque até o meu português falado é um pouco fora de prática. Então, desculpe, se quiserem perguntar, podem perguntar, eu vou ficar de olho nos comments também. Ok? Então, eu vou falar sem ir em muitos detalhes técnicos, mas o que eu queria introduzir vocês é essa relação entre biologia e computação. São duas disciplinas que tiveram a história de muita interação entre eles. Um problema, uma coisa é que muitos biologistas pensam em computação como uma ferramenta. E isso também já teve muita contribuição entre databases, image analysis, e essas coisas em que computadores são só uma ferramenta. E a primeira vez que realmente um assunto, uma vista computacional fez muita diferença foi quando alguém teve essa ideia incrível de aplicar os string algorithms, os algoritmos de fio, eu acho que chamam, né? Para entender e para saber mais sobre o genoma. Isso foi uma contribuição incrível. Mas, apesar disso, eu acho que ainda muitos biólogos consideram computação só como uma coisa para fazer as coisas, para facilitar o jeito de fazer as coisas que eles faziam antigamente. Apesar disso, tem muitos progressos. Simulação é uma coisa que se usa muito, e agora com os supercomputers, em que dá para fazer simulação estocástica, que eu acho que é algo que vocês talvez fazem muito no INPE, eu acredito. É uma coisa que tem muito avanço. E se verem nos databases de modelos, tem centenas de modelos em todos os animais, plantas, dos circuitos biológicos que existem. Isso já dá um insight em como
e a verificação de como as teorias da biologia se comportam. O que eu quero falar hoje é mais sobre essa ideia de computational thinking, ou pensamento, a filosofia de computação, que eu não sei se vocês pensam nesses assuntos assim, mas nós ensinamos nossos alunos que vão começar na semana que vem aqui, os calouros, que computação não é só programação, mas é um jeito de ver os problemas. Então, se você tem um problema muito grande, você decompõe, você faz uma abstração, acha uns vínculos com outros problemas, e aí tem esse algorithm design também. Então, isso é uma ideia que ainda é estranho para muitos biólogos. Queria mostrar um paper que eu acho muito bacana e para todo mundo ouvir. Eu sou uma grande fã do Paul Nurse. Ele teve prêmio Nobel e foi o presidente do Royal Society aqui. E ele tem esse paper que é muito bom de ler. Tem algum biólogo na audiência aqui? Eu espero que não, porque eu vou falar algo sobre como os biólogos veem o mundo. Aqui, vamos ver se isso funciona. Não está dando para realçar aqui. Desculpa. Mas se vocês veem aqui, ele diz que geralmente biologia não tem umas grandes ideias, grandes teorias. Eles são mais sobre detalhes, sobre catálogos, e saber os detalhes minúsculos. E é isso que eu acho quando eu falo com eles. Eu digo, será que proteínas fazem isso? E eles dizem, não, mas eu conheço uma proteína que não faz isso. E pronto, eles não querem mais saber da teoria. E esse biólogo, ele tenta levar a ideia de abstração um pouco mais, e ele identificou essas abstrações. A palavra certa, abstração? Abstraction. Vamos ver. E entre eles, o que eu quero realçar hoje é essa ideia de que biological organizations são baseados em processos de informação e lógica. Então, esse é o nível que dá para ter uns insights na biologia. Então, esse paper eu posso mandar depois mas ele fala sobre esse negócio que a célula deve ser considerada uma máquina computacional. E é sobre informação, e o nosso objetivo é identificar essas abstrações e fazer o link entre biologia e computação. Ok? Então, isso vai ser o que eu vou querer apresentar em meia hora agora. Então, a área essa de biologia de desenvolvimento, que é saber como os controles de cada célula se coordenam para entender como esses organismos maravilhosos que somos nós se evolvem. Mas, em vez de falar sobre humanos, animais, plantas, o que eu vou falar é sobre bactéria. Desculpa, é um bichinho de nada, bactéria, mas eu acho incrível bactéria. E é isso que eu vou falar hoje. Vou falar de alguns exemplos para vocês se animarem sobre bactéria, porque nem todo mundo se anima com a ideia de bactéria. E vou falar sobre agent-based modeling, modelos baseados em agentes. Ok? Então, esse é o plano para hoje. E eu quero que vocês pensem nessa ideia de complexity.
que é sobre como organização e behavior, ele vem do nada desses mecanismos. E que é difícil fazer prediction, mas que é o que dá riqueza de sistemas biológicos. Ok? Vou começar com uma bactéria que vocês todos devem ter ouvido falar, Escherichia coli, E. coli, nós chamamos. E esse já é conhecido há mais de 100 anos, e todos nós temos bilhões de E. coli. E foi uma bactéria que revelou mais sobre o que quer dizer ser to be alive, ser vivo. E se vocês verem essa imagem do E. coli, parece um monstro, só que se vocês derem uma olhada, ele não tem nada, é uma célula, não tem olho, não tem ouvido, não tem cérebro, mas ele consegue sobreviver e consegue achar os lugares certos para viver. Uma coisa que essa bactéria faz, que eu acho interessante, é que ele faz algo chamado quimotaxis. Então, eu disse, ele não tem olho, ouvido, nariz, nada. Mas se você colocar um E. coli em um lugar onde tem comida em um canto, ele consegue passar a maioria do tempo perto da fonte de alimentação. Ele fica nadando, claro, ele não consegue ficar porque está em líquido. Mas se vocês verem essa simulação, ele começou num canto, mas a maioria do tempo ele está perto da comida. Como que ele faz isso? Ele não pode dizer, a comida está naquele canto, eu vou ir, porque ele não sabe direção norte, sul, baixo, acima. Então, é um algoritmo bem simples, chamado Random Walk, using Run and Tumble, que diz que se a minha vida está melhorando, eu vou continuar na direção que eu vou. Se minha vida está piorando, eu vou fazer alguma coisa. Eu não sei que lado eu tenho que ir, mas eu vou para algum lugar diferente e ver se dá certo. É o random. Mas dá certo, ele passa a maior parte do tempo perto da comida. Então, esse já é um algoritmo que se usa muito em veículos, nesses robôs que se movem e que fazem as coisas. Então, Autonomous Robotics é um dos lugares em que chemotaxis tem aplicação. E esse negócio sobre estratégia de procura, search strategy, se vincula muito com motilidade. E tem muitos papéis sobre isso. É uma aplicação muito interessante de como, sem inteligência, ele pode evoluir para uma estratégia que dá certo. Esse é uma bactéria só, cada bactéria faz isso. Mas o que eu quero falar é sobre comunidade, sobre mais que uma bactéria, como eles o que é behavior em português? Eles se comportam. Comportamento. Isso. Ok, obrigada, Vijay. Então, esse chama Myxobacteria. E se vocês verem essa imagem número C, é como ele sobrevive quando está numa boa. Os Myxobacterias são em barra, o verde é a comida, tem muita comida. Cada bactéria está na sua, eles comem, eles estão nelas. Mas quando falta comida, aí eles têm que dizer, olha, estamos em apuros, vamos trabalhar juntos. E o que eles fazem quando falta comida, eles entram nesse G, eles fazem esses, o que chamamos de ripples,
para poder achar comida juntos. Se mesmo assim eles não acham comida, aí eles fazem esses fruiting bodies, que até podemos ver no solo. E tem todas essas imagens de como eles fazem esses ripples. E esse processo das bactérias que estão soltos, estão numa boa, para eles começarem a fazer esses ripples, e depois fazem esses fruiting bodies no E, onde algumas bactérias eles se suicidam para o bem da comunidade, porque aí ficam uns poros no meio que são protegidos pelo resto. Até ter água, comida, aí os que estão sobrevivendo, eles sobrevivem. E isso é um comportamento interessante, essa ideia de se sacrificar pelo bem da comunidade. Então, como que a mixobactéria controla como ir de onde tem comida? E se tem pouca comida, eles fazem o que chamamos de wolf pack predation. Eles se juntam para destruir a alimentação ou fazerem esses esporos. E sabemos muito sobre quais os genes que funcionam aqui, mas não se sabe exatamente como que esses sinais são ativados. Eu trabalhei nisso com biólogos e nós fizemos muita simulação para entender como que se fazem esses ripples aqui e depois como eles fazem os fruiting bodies. E como esses fruiting bodies se organizam. É difícil saber porque não dá para usar microscopia para saber como eles se desenvolvem. Um dos meus primeiros papers nesse assunto foi sobre essa simulação e tentamos entender como esses fruiting bodies se formam, porque as bactérias, apesar de serem eles têm elasticidade, eles se esticam, eles se linkam um com o outro, e tem muitas perguntas que se pode fazer. Quanto que isso depende da biologia e quanto é coisa de física no líquido onde eles moram, como eles se comunicam, porque esse sinal que eu chamei de C-signal acontece por contato entre as bactérias, em vez de por soltar químicos no ambiente. A inspiração eu falei que tem simulação espacial. Muita gente se animou muito com essa ideia do Game of Life, que eu acho que muitos de vocês talvez já ouviram falar sobre isso, Cellular Automata, e essa ideia já os matemáticos desenvolveram desde os anos 70, e a ideia é que o comportamento geral pode sair de interações locais. E esse é um princípio muito importante, que interações muito próximas dão alta a esse comportamento global por uma comunidade de, no caso da mixobactéria, 1 milhão de células, para eles fazerem o fruiting body. Então, eu espero que vocês acharam um sistema interessante sobre os sinais. A próxima biologia que eu quero falar é o que nós chamamos de Vibrio fischeri. E esse não é uma bactéria, mas essa é um squid.
eu não sei como se chama squid em português, é um molusco que fica nadando, mas o squid é um dos primeiros que fizeram, como é que fala? Outsourcing para o trabalho de dar fluorescência para poder sobreviver. Porque fluorescência é uma coisa muito cara para uma célula fazer. E até para as bactérias que temos aqui, é muito caro soltar fluorescência. E se não é só uma célula de vez em quando soltar fluorescência, não adianta nada, é uma perda de efeito e não funciona. Mas o que essas células fazem é que eles soltam um sinal que é mais barato fazer. No número B, cada dessas células está mandando um sinalzinho dizendo: tem alguém aí? Tem alguém por perto? Isso é mais barato fazer. Quando tem suficientes vizinhos que respondem esse sinal, aí a população toda no D, eles soltam a fluorescência. Então, uma célula não adianta fazer fluorescência, mas soltar esses sinais vermelhos é mais barato do que fazer a fluorescência. Esse sistema chama Quorum Sensing. Eu achei isso interessante para apresentar aqui, porque vocês fazem muito sensoriamento remoto no INPE. Então, esse é um jeito de usar sensing bem eficientemente. E esse modelo, quando se descobriu que eles usam uma molécula barata para depois soltar o que é mais caro, depende de saber o que tem no environment, no ambiente. Esses papers, eu acho que são interessantes para quem quiser saber mais. Essa ideia de collective decision making, como uma população de células decidem juntos como se comportar. O Vibrio fischeri, eles ficam no squid. Uma outra, eu não tenho muito tempo, então eu vou mais rápido agora com os outros sistemas, mas esse é um outro sistema que já se estudou muito, é bem estudado, e é um slime mold, é um tipo de bactéria que eles se juntam, não são mais bactérias individuais, mas eles se linkam um com o outro. E eles fazem algo que nós pensamos que precisa de inteligência ou algoritmos. Esse é um problema, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é sobre como achar o gráfico mais eficiente, o jeito mais eficiente de fazer um link entre cidades, que é como as redes de estradas, redes ferroviárias, eles se envolvem. Se tem montanhas, como tem aqui no meio, não vale a pena colocar estradas lá, ou custa muito. Se eu já fiz isso, eu peguei o mapa aqui, local, coloquei açúcar, onde ficam as cidades, e sal, onde ficam as montanhas, e ele faz um network que é um dos mais eficientes. É natural computing, como eles se mexem, eles ficam nesses links para fazer um network que parece muito como o que você faria para ser o mais eficiente. O primeiro que fizeram foi no Japão, mas a gente pode usar em qualquer outra cidade. Então, é um exemplo de natural computing. Dá para achar a solução do mês mais eficiente e a ação mais simples
é que o slime mold ele vai onde tem comida. Esse é o princípio mais comum. Todos os seres vivos, eles querem se alimentar. Outro sistema, acho que vai ser o último que eu vou falar, é sobre como esses sistemas que estão vinculados um com o outro, eles fazem um network, que é o mais eficiente. E aqui eles não estão mais nadando, mas eles estão em película. E o que nós temos é uma coisa chamada biofilm. E biofilm, em vez de serem planctonic, que quer dizer que estão nadando, eles ficam nessas superfícies. É um ecossistema bem importante que ensina como muitas espécies podem morar juntos. E é o que nós temos em todo o nosso redor. É uma das coisas principais em como tumores se desenvolvem e se protegem, porque a superfície do tumor é um biofilme que não dá para entrar com alguns remédios. Ou fontes de infecção dentro de agulhas e tudo, que não dá para limpar, precisa esfregar. E às vezes é difícil esfregar esses aparelhos cirúrgicos. Então, biofilm é uma das ecologias mais interessantes. E os biofilms, eles crescem por ficarem juntos, em vez de soltar bactéria, mas ficarem esses filamentos que ficam enchendo o espaço que tem. E isso também é muito importante para nós entendermos sobre sistemas aventurosos. Se vocês verem essas imagens aqui na direita, o azul é onde tem bastante alimento, então a bactéria vai crescer, claro, mas ele não vai ir para o lugar que tem menos alimento, né? É natural, para que ir lá e morrer? Só que às vezes é importante ser aventuroso e ir para o lugar sem alimento, se vocês verem no E, porque talvez seja melhor depois. E é o que estamos fazendo agora, né? Talvez nós queremos ir para o Marte, para outros planetas. Precisamos aquele espírito aventuroso. Então, essa população que é aventuroso talvez consiga sobreviver aqui no lado direito, enquanto que esse último não vai poder e está super populoso e talvez morre, né? Então, é esse tipo de como que as bactérias sabem quando ficarem aventurosos e quando não ficarem aventurosos. E isso, o espírito de aventura é sobre como eles se separam do foco e vão para fora. E estou trabalhando com biólogos agora nesse problema do bacilos. Então, todas essas coisas, biofilmes, filamentos e fruiting bodies, eles são soluções para sobrevivência. E são esses sistemas que eu falei, nós chamamos de supermodelos, o E. coli, que é bem simples, tem esse Hyphal growth, que é esse espírito aventuroso, tem o Chemotaxis, o Vibrio, que é o Quorum sensing, e são estudados muitos para dar essa abstração de sobrevivência de comunicação. Os sistemas que estamos muito interessados, que são mais complexos, são os biofilmes naturais. Esse é um que todos nós estamos batalhando, que é o que nós temos nos nossos dentes, é o biofilme oral, é a placa.
E a placa, dá para... as companhias gastam milhões de dólares para achar um jeito de quebrar essa placa, né? Que é um biofilme. Entender como que essas bactérias, aqui tem 22 espécies diferentes, e como eles se comunicam, em vez de ser só uma espécie, como os outros que eu mostrei, como eles se comportam um com o outro, essa comunicação interspecies, é uma cacofonia de comunicação, mas ele sobrevive e nós estamos sempre batalhando nesse biofilme. Nós todos ouvimos falar do gut microbiome, eu acho, eu não vou falar mais sobre isso, mas a importância das bactérias no nosso estômago e nos intestinos está ficando cada vez mais notável. E tem outras comunidades, eu não sei se no Brasil tem muito kefir, mas eu tenho uma cultura de kefir há mais de 10 anos na minha casa. Ele sobrevive, apesar de eu viajar por 6 semanas, quando eu venho para o Brasil, tal, ele sobrevive, eu ponho mais leite e ele cresce de novo. Esses mecanismos de como eles se comunicam, como eles sobrevivem, é algo que podemos aprender muito. Então, essa ideia é sobre sociomicrobiologia, sociologia mais microbiologia, porque morar em grupos, o que ele produz para nós, esse negócio de migração ativa ou exploração, esse sacrifício de alguns para os outros. Então, todas essas ideias sociais de cooperação, de conflito, de altruísmo e chantagem também, é tudo parte desse que acontece nas bactérias, mas que a gente pode examinar bem mais simples do que em sociedades humanas. Então, essa ideia de individuais e comunidades, estou vendo quanto tempo eu tenho. Mais uns 10, 15 minutos? Tranquilo. Pode ser, tranquilo. Ok. Então, essa ideia de podemos ver se nós, humanos, nós somos por natureza cooperativos e ajudamos um ao outro, ou se somos selfish ou não. Então, vamos ver se dá para entender esses conceitos usando os sistemas biológicos. Uma coisa que teorias de matemática e economia que está fazendo muito efeito hoje em dia é a ideia de game theory. Eu não sei se muitos de vocês já sabem, mas eu vou explicar esse problema, os Prisoner's Dilemma. Não sei se muitos de vocês já sabem. Sim. Uhum. Então, tem dois possíveis assaltantes que foram pegos pela polícia, colocados em salas separadas, e eles tiveram um acordo dado para eles, para pegar. Se eles deduro, é isso que chama? Dedarem o outro, eu vou dizer o outro, eles podem escapar, eles podem sair muito bem sem ir para a prisão, mas o amigo vai ficar por 20 anos na prisão. Ou, se você acha que o outro é meu amigo, eu não posso dedurar, nós dois vamos ficar quietos, aí não tem outras testemunhas, então cada um só vai ficar 1 ano na prisão, que é muito melhor do que 20 anos, né?
Mas e se você for o bobão e não dedurar o amigo, mas o amigo sai e você fica por 20 anos? Você não sabe o que o seu amigo vai fazer. Ou você talvez tenha alguma desconfiança. Então, tem esses 3 quadros, ou 4 quadros diferentes. Se vocês dois ficarem quietos, melhor coisa. Mas se você não quiser ficar 1 ano e prefere sair, dedurar o amigo, ele vai ficar por 20 anos. Então, esse é um cenário típico de o que os game theories falam. E, é claro, depende. Aqui, talvez, 1 ano não é muito ruim, 20 anos é péssimo. Depende de como você pensar, de 5 anos, 1 ano, 0 anos, tal. E a melhor estratégia depende da relação entre esses números. E tem vários outros quadros. E vamos falar um pouco mais sobre essa ideia de como 2 pessoas, depois de um tempo, eles aprendem, esse amigo ele vai sempre me dedurar, então eu vou também dedurar ele. Ou, esse amigo é muito bom, então eu confio nele e tal. Então, esse é um desses problemas sobre... e tem vários outros. Esse é o Prisoner's Dilemma. Tem outro que chama o Dove e Hawk, que é sobre guerra, ou sobre a guerra nuclear, quem vai apertar o gatilho pela primeira vez. Esse é bem simples, e esse é um problema que acontece quando eu venho para o Brasil para dirigir. Se você dirigir pela esquerda, é melhor eu também dirigir na esquerda para não bater. Ou os dois podem ir pela direita. Os dois à esquerda, os dois à direita, positivo. Se um for da esquerda e outro direita, é -5, -100, menos infinito. Né? E tem vários desses cenários que se desenvolveram. Como eu estou interessada em população de células, tenho o jeito de falar sobre o Prisoner's Dilemma quando se usa uma população de prisioneiros. Eles podem cooperar ou defecting, que é dedurar. E esse é um assunto que que foi desenvolvido há 20 anos, e é uma coisa que se aplica muito a essa evolução de populações de bactérias, especialmente quando se coloca o fato que eles podem ter uma alteração genética para ganhar um efeito ou perder um efeito. Aqui nós temos uma população de células e todos eles produzem um antibiótico, mas alguns eles podem perder essa capacidade de produzir antibiótico. Isso vai ser bom para a célula porque eles não têm que gastar energia produzindo antibiótico. Mas isso pode ser ok, porque tem vizinhos suficientes produzindo antibiótico. Então, eu vou ficar numa boa, porque eu não tenho que gastar energia, todos os meus vizinhos vão produzir o antibiótico e vamos sobreviver. Só que, de novo, se não tiver vizinhos o suficiente para fazer o antibiótico, eu talvez não sobreviva. Então, tem vários desses cenários de resistência a antibiótico e dá para usar essa ideia de evolutionary game theory para entender e para simular esses sistemas. E tem muitas aplicações dessas ideias de game theory para entender essas comunidades.
E uma coisa que a base de tudo isso é a comunicação entre esses organismos separados, e tem muitos tipos diferentes de comunicação, e isso que nos leva à ideia de sistemas de agentes, multi-agent systems. Então, acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre multi-agent systems. A teoria é que cada agent é uma entidade social que comunica com os outros, mas que é, em essência, autônoma. Cada um decide o que fazer. Então, e também o ambiente é bem dinâmico, ele pode mudar, pode ter mais alimento, menos alimento, pode esquentar, pode esfriar, e cada agente ele quer sobreviver nesse ambiente que muda. E a ideia é que pode se usar para entender environmental science, que vocês fazem no INPE, política, sociologia e tudo. E tem muitos sistemas, os que eu uso para biologia, que dá para adaptar para esses sistemas onde se adapta, os agentes eles aprendem um comportamento diferente e se organizam em jeito diferente. E como vocês viram no biofilme e tudo, a interação é muito espacial, é sobre interação local, em vez de mandar uma mensagem pelo sistema inteiro. Vocês já podem ver que os agent-based systems são muito comuns, e os meus alunos que que trabalham comigo, muitos deles eles vão para trabalhar em indústria de jogos, que temos muito aqui perto de onde eu moro. E essa é uma cena eu acho que alguns de vocês talvez reconhecem, do Lord of the Rings, onde tem essas batalhas e milhões de orcs e tal. E é tudo feito por um sistema de agent-based modeling. Os que eu uso são mais simples. Esse é um sistema, eu vou mostrar daqui a pouco como vocês podem usar. É muito fácil de fazer modelagem de sistemas de infecção e tal. E a abstração disso é sobre Predator-Prey Systems, que eu acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar. E quando se tem duas espécies diferentes, como eles sobrevivem. Esse é um outro aluno meu que usou o NetLoop, que é um sistema muito simples, para entender sobre esse espalhamento especial por filamentos de um sistema bacteriano. Ele conseguiu entender que o rate de como é que fala? Branching rate afeta a sobrevivência dos sistemas. Para finalizar quase, essa ideia de comunidades microbianas, eles ajudam a entender, e essa ideia de comportamento em cooperação. E muitos algoritmos foram desenvolvidos baseados nesses sistemas que dá para modelar. Finalmente, um pouquinho sobre infecções, porque eu falei, por enquanto, de bactérias boas, que nos ajudam, que falam um com o outro, mas um dos perigos dessa nossa época é sobre o aumento incrível de infecções. E como nós já
fomos pela época do COVID, de HIV e tal, e cada ano tem um perigo de outras infecções nos pegarem. E o negócio é que não é só entender cada bactéria, mas entender qual o mecanismo em que cada dessas infecções ele nos pega de surpresa. E o que eu estou trabalhando agora é essa ideia de desenvolver uma teoria geral para poder nos preparar para e detectar os mecanismos de infecção que acontecem. Existem muitos databases de infecções, e cada imagem nos diz qual o mecanismo que as bactérias e os vírus estão usando. E estou desenvolvendo com alunos vários modelos baseados nessa ideia de predator-prey, de saber quais os patterns que podem sair de cada tipo de infecção. Essa imagem é do que a gente usa para ensinar para os alunos, onde tem os cowboys, tem as vacas e tem a grama, as vacas comem a grama, o cowboy tira a vaca do lugar, então tudo isso como o sistema evolve. Acho que esse é o último slide que eu tenho, é só alguma coisa, se vocês quiserem trabalhar com algumas dessas ideias, eu recomendo o NetLogo, é um sistema muito simples e nem precisa pegar algum software, é só fazer no browser. E tem muitos sistemas, podem aprender mais sobre o Prisoner's Dilemma e os sistemas biológicos, Predator-Prey e evolução desses sistemas. Se vocês quiserem usar esse, tem vários papers lá, mas por enquanto eu vou parar aqui, vou deixar vocês com o meu endereço, se alguém quiser entrar em contato por mais detalhes, porque isso foi bem especial essa palestra, mas muito obrigada de novo, Vijay, por me convidar aqui. Estou às ordens para algumas perguntas ou se quiserem fazer mais comentários. Sara, antes de tudo, muito obrigado outra vez por aceitar o convite do programa. Foi uma viagem excelente. Hoje eu sinto, infelizmente, ter matado a aula de biologia, mas não deveria ter matado, né? Porque tem excelentes possibilidades de aproveitar, né? Especialmente que tem uma associação muito forte entre processos biológicos e a lógica computacional para você fazer, né? Um monte de jogos, simulações, etc. Né? E a minha dúvida era mais especialmente assim, esses estudos de comportamento de micro-organismos, né? Como é que vocês avaliam que impacto pode trazer para a sociedade no sentido de saúde? Você já falou um pouco bactérias ruins. Agricultura, por exemplo, que tem problemas, né, de devastação errônea, dependendo do que a gente colocar. Quais são os resultados que vocês dirigem as pesquisas de vocês? O que nós temos agora nos laboratórios é que é muito fácil pegar uma bactéria e tirar um gene. O que é gene em português? Gene? Gene, sim. Gene. Ou colocar um gene em algum organismo. Mas tem infinitas possibilidades de onde colocar os genes diferentes e onde tirar e onde modificar. O que a simulação nos dá é um jeito mais fácil de planejar o que fazer. Se você tem uma rede que explica como aquele C-signaling funciona, aí ele nos dá a ideia, olha, se você modificar esse gene nessa parte, como que o sistema vai se comportar?
Porque sistemas biológicos, eles têm muita resistência à modificação. Não é simples, se você tirar uma proteína, uma outra proteína vai funcionar mais ou menos. Então, o que a simulação nos dá é uma série de possibilidades de como mudar o comportamento do sistema, sem precisar fazer milhões de modificações diferentes no sistema. Entendi. É Legal. o rapid prototyping. Ok. Entendi. Bactérias são ok, porque dá para crescer eles rapidamente. Mas se você quiser fazer uma modificação em célula humana, é muito mais difícil, demora muito mais para fazer o experimento ao vivo, né? Sim. Outra coisa, como é que esses estudos são complicados, né? Porque você está mexendo com micro-organismos, né? Tem alguma regulação no Reino Unido para usar a parte, falando em ética, né? De como mexer com esses micro-organismos? Por exemplo, o Covid tem uma especulação que foi feito no laboratório espalhado. Isso é claro, Sim. Teoria Essa é a nossa conspiratória, teoria. né? Mas a gente tem que... Como é que você faz, o Reino Unido trabalha com isso, a parte de regulação? Por isso que eu falei sobre esses supermodelos, que são os que são mais menos perigosos. Controlado. A maioria não infecta outros, não são agentes infecciosos. Mas sim, os experimentos ao vivo, tem uma organização chamada iGEM, que são muitos alunos que eles fazem os experimentos em biologia sintética, que é sobre fazer essas modificações. E tem os protocolos que eles permitem os estudantes fazer. Entendi. Mas sim, esse é um problema grande sobre o controle, né? Quando se pode fazer. Matheus. Muito obrigado, senhora Sara. Foi muito maravilhoso ver a sua palestra e ver como a computação, a matemática em si, elas são criadas e moldadas com base no comportamento da natureza, né? Tipo, falando das bactérias em si, nesse ponto. Mas a minha questão eu fiz disciplina de simulação e modelagem no início do doutorado, mas agora eu tenho curiosidade sobre como vocês observam esses comportamentos dessas bactérias em loco e transformam isso em modelos novos, ou como vocês pegam esses padrões e conseguem transformar em modelos, e como esses padrões vocês enxergam que podem ser aplicados em sensoramento remoto, na saúde ou tráfico? Muito boa pergunta. O problema é que os biofilmes e tudo, não é muito fácil fazer examinação ao vivo dos sistemas. Para fazer microscopia eletrônica, tem que matar o sistema, congelar, quebrar, tal. E não dá para saber como fazer. Hoje em dia tem vários sistemas, a tecnologia de biologia está avançando incrivelmente cada dia. E agora dá para pegar uma célula e colocar no microscópio? Um tubo microscópico. E ver qual que é o flow de químicos que entram e saem dele. Mas é nisso que está a pesquisa, fazer as teorias, fazer um modelo de uma rede e examinar o output da sua simulação com o que acontece no sistema natural. Mas como eu disse que tem essa cacofonia de
sinais, é mais difícil fazer isso. Então, muitos sistemas... Eu mencionei fluorescência, e é um dos jeitos mais fáceis de saber como o sistema está se comportando. Então, se você quer ver, por exemplo, como uma bactéria está produzindo insulina, o que fazemos é, no circuito onde produz insulina, também colocar o gene para produzir a fluorescência. Aí colocamos o sistema e fazemos a medida da fluorescência. Só que as unidades não são fáceis de se medir. Dá para comparar, esse sistema produziu X de fluorescência, esse outro produziu 10 vezes X. Mas não é muito quantitativamente refinado. Mas é o único jeito que tem. Interessantíssimo, interessantíssimo. Muito obrigado. Antes de passar para outras pessoas, perguntas, só para falar que temos presença também do professor Raya Lu, né, da UINP, e também o professor Ramano Geral, que é pai da Sara, que está assistindo. Bom, pessoal, vamos passar para perguntas. Outras perguntas, por favor. Não sei se tem alguma coisa no chat, eu acho que não tem. Não tem. Muitas coisas para verem, mas esses sistemas são incrivelmente ricas e interessantes. Outra coisa, Sara, você pode dar alguma informação sobre, porque muita gente tem interesse em fazer pós-doutorado depois de defender, quais são as chances, como é que é feita a aplicação, inscrição, sei lá. Aqui na Inglaterra tem vários. Eu fui num. Como é que fala? Grant. Financiamento. Financiamento. E na última que eu fui para a computação, tinha um acordo entre a FAPESP e o EPSRC, que é o nosso Research Council aqui. Tá. E há muitas possibilidades de tentar fazer eu acho que a Fiocruz é uma organização que está envolvida em muitos desses trabalhos. No Brasil, eu conheço mais o trabalho na Oswaldo Cruz, nesse tipo de trabalho. E eles fazem muitos desses exchanges com até a minha universidade aqui. Perfeito. Tá. Eu vou pedir para eles procurarem, porque eles terminando, às vezes, demora muito para concurso aparecer, né? Uhum. E é interessante eles explorarem outras possibilidades, tal, etc., nesse sentido. Passar um tempo na Europa, eu acho que é muito interessante para alunos. E o Brasil sempre foi muito bom em apoiar esses exchanges. Sim. Melhor do que para os Estados Unidos hoje, pelo menos. No comments. Pessoal, tem mais algum comentário? Opa, tem mais. Fala, Breno. É um comentário mesmo. Eu gostei bastante da apresentação, então obrigado por vir aqui e trazer essa visão muito diferente aqui para a gente. Acho que tudo que você apresentou assim foi novidade para mim, foi bem interessante ver tudo que existe. Me sinto bastante perdido para conseguir fazer uma pergunta, então muita coisa assim de uma vez para mim, eu achei bem legal e com certeza captou minha atenção. Obrigado, viu? Obrigada, Breno. Eu acho que trabalho interdisciplinário é muito difícil, é muito interessante, mas é difícil porque entender os detalhes o suficiente desses ramos diferentes é difícil, mas vale a pena. Sim. Inclusive, o nosso curso de computação aplicada não é avaliada pela Câmara de Computação, pelo Ministério da Educação, para dar nota, né, etc., para bolsas e tudo.
Nós somos avaliados pelo comitê interdisciplinar. Entendeu? Então, só que como restrição do INPE, no sentido de utilizar curso de pós-graduação para avançar nas pesquisas do próprio INPE, então os nossos alunos estão mais restritos a atacar problemas de ciências espaciais, atmosféricas, meteorologia, ciência do terremoto, tecnologias espaciais, explosões solares. Então a gente fica restrito. Por isso que é importante pessoas como você, com outra área, outra visão, ter um insight para eles perceberem que existe vida fora do INPE, entendeu? Mas para isso. A coisa é que as técnicas em biologia aumentaram tanto que tem muito dado agora. É uma explosão de dados que a computação tem mais e mais a ver com a biologia. Entendi. Sim, Matheus? Eu tenho só um comentário também sobre o que o Vijay e o Breno falaram. Realmente é muito interessante a gente ter uma perspectiva fora, porque, por exemplo, aqui no curso a gente tem uma disciplina de modelagem e simulação do sistema terrestre, que tem alguns conceitos que só a parte matemática e computacional é abordado, mas não fala como isso foi tão desenvolvido. Então, ver essa parte que a senhora trouxe sobre esses mecanismos simbióticos que ocorrem entre esses indivíduos, esses agentes naturais, né, que são as bactérias, e como eles trabalham em competição ou em colaboração, eles criam sistemas muito inteligentes. Então, isso é muito interessante, muito interessante. Foi um ponto que eu gostei bastante na sua palestra. Obrigada, Matheus. E é importante sair do tipo de computação von Neumann e ir nesses sistemas que são muito concorrentes, né? A concurrency. Sim. E tem essa autonomia. Não dá para atacar os problemas agora com aquele modelo simples de computação. Então, esses sistemas de computação naturais, eu tenho uma coleção aqui de Natural Computation, que é 5 livros. Você já deve ter ouvido falar de Petri Nets, será? É um sistema... Modelagem. É que tem independência, sincronização, um monte de simulações que pode ser feita. Sim. Eles saíram de tentar entender esses sistemas autônomos há muitos anos atrás. Legal. Excelente. Cara, mais uma vez, muito obrigado por esta... Foi um prazer, foi ótimo. Agradeço aí, em nome do programa. Pessoal, muito obrigado por terem vindo, tá bom? Até mais para vocês. Bom final de semana quase.